Shalom, povo do avivamento. Vamos falar mais alto? Shalom, povo do avivamento. De casa em casa até a última casa. Quantos estão apaixonados por Jesus aqui? Quantos estão desfrutando do ambiente da graça? Por favor, levante a sua mão ao céu só mais um pouquinho. Feche os seus olhos e comece a dizer palavras de elogio a Ele. Por favor, por favor. Diga palavras de elogio a Jesus. Senhor, nós sabíamos que Tu vinhas, Senhor. Nós conhecemos esse cheiro, Senhor. Esse cheiro é o cheiro da Tua graça. Nós estamos cheios da Tua graça nesta noite. Maravilhoso. Nós Te amamos, nós Te amamos, nós Te amamos. Essa é uma boa hora para você ser batizado com o Espírito Santo. Essa é uma boa hora para você receber a cura no teu físico. Essa é uma boa hora para você ser tocado pelo Senhor. A glória do Senhor está aqui nesta noite. É muito bom caminhar debaixo da unção do Senhor. E a unção do Senhor é quando o Senhor nos capacita para fazermos coisas que naturalmente nós não conseguiríamos fazer. Mas a glória é diferente. A glória é diferente da unção. A glória do Senhor quando vem, é como se o Senhor dissesse assim: coloca-te à minha direita, porque eu colocarei os seus inimigos por estrado de seus pés. O ambiente da glória você não precisa pescar, é o peixe que pula para dentro do barco. A graça abundante do Senhor está aqui nesta noite. Senhor, se alguém que ainda não é batizado com o Espírito Santo, batiza agora, Senhor, toca agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós Te amamos, nós Te amamos. Nós Te amamos, nós Te amamos. Se você ama Jesus, dê a Ele, por favor, uma poderosa salva de palmas. Glória a Deus. Que alegria. Pode acender as luzes, por gentileza. Que alegria estar aqui nesta noite. Uma noite muito especial, onde a glória do Senhor está se manifestando. Quero agradecer pela confiança e pela oportunidade, agradecer pela paternidade. Gente, coisa boa é ter pai e mãe. Eu estou falando no âmbito espiritual, porque o Senhor já recolheu a minha mãe biológica. Gostaria tanto que ela tivesse conhecido o Senhor, Pai. Gostaria muito que ela tivesse conhecido o Senhor, conhecido a mãe. Mas nós nos encontraremos na eternidade. Coisa boa é andar debaixo de paternidade. Eu estava ali, meditando, discernindo o mundo espiritual. Aí o Pai chama, abraça, ora, impõe as mãos. E quando nós subimos, nós nos sentimos seguros. Porque andar debaixo de paternidade, submisso a uma liderança, é bênção de Deus para as nossas vidas. Quantos são felizes aqui pela liderança que temos? Dê a Jesus mais uma poderosa salva de palmas, por favor. Glória a Deus. Quero cumprimentar também a igreja virtual que nos acompanha nesta noite. Sejam todos muito bem-vindos. E você pode ser um instrumento de Deus compartilhando essa transmissão com o máximo de número de pessoas que você puder, porque a glória de Deus não se limita a essas quatro paredes. Vai te pegar aí, se prepare, porque você será cheio da glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Alcançados pela graça. Eu gostaria de compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Por gentileza, quem trouxe a Bíblia, abra em Hebreus capítulo 11, versículo de número 31. Se tiver alguém aí que puder ir colocando os versículos aqui, será uma grande bênção. Hebreus capítulo 11, versículo de número 31. Diz assim a palavra de Deus: pela fé
Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Vou ler novamente, Hebreus capítulo 11, versículo 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias do Senhor. Queridos, vamos falar sobre o tema transbordar na graça, é viver além das expectativas. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia, ela deixa claro e notório a graça do Senhor. É verdade que a humanidade, no que diz respeito ao relacionamento com Deus, vive debaixo de algumas dispensações. Dispensações da inocência, da consciência, do governo humano, da lei, da graça. Hoje a dispensação que nós estamos fluindo debaixo dela é a dispensação da graça. Mas em todas as dispensações, em todo momento, na história da humanidade, nós podemos perceber a graça do Senhor fluindo e se manifestando. Não somente após Jesus ter sido crucificado, assunto aos céus, inaugurado essa dispensação da graça, não. Seria muito superficial se pensássemos desta forma. Mas em todo momento, toda manifestação do Senhor, desde a criação até os dias de hoje, tudo aconteceu por meio da graça. Poderíamos falar, por exemplo, de Adão. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, criou os luminares, criou a natureza, criou as plantas, criou o firmamento, criou todas as coisas. E depois de criar todas as coisas, Ele pegou o homem e colocou o homem naquele ambiente para desfrutar de tudo que Ele criou. O homem não plantou, o homem não fez nada. Quando ele chegou estava tudo pronto. Isso é graça ou não é graça? A graça do Senhor estava nessa dispensação. Poderíamos falar de Noé. A Bíblia diz que aquele povo tinha se corrompido, mas Deus achou graça em Noé. A graça do Senhor se manifestando através da vida de Noé. Poderíamos falar sobre Davi, um homem muito conhecido por todos nós e admirado no seu ministério. Mas a Bíblia não esconde os seus defeitos, e mesmo quando Davi errou, ele caminhou debaixo da graça do Senhor. Poderíamos falar sobre Dimas, o bandido. Queridos, Jesus sendo crucificado, aquele homem nos 45 minutos do segundo tempo, quando a vida dele estava sendo ceifada na cruz, ele levantou a mão e pelo fato de ter reconhecido a Jesus, a graça alcançou aquele homem. Saulo, o grande perseguidor da igreja, mesmo fazendo atrocidades, foi tocado pela graça do Senhor. Em todo o tempo, de Gênesis a Apocalipse, nós podemos contemplar a graça do Senhor se manifestando. O texto que nós acabamos de ler, em Hebreus capítulo 11, versículo de número 31, conta a história de uma prostituta. Raabe era seu nome. A Bíblia diz, queridos, que depois do Senhor ter usado Moisés para libertar o povo da escravidão de Faraó, está escrito que eles caminharam por 40 anos no deserto, em direção à terra prometida, em direção à terra da promessa. E agora, em Josué capítulo de número 1, a Bíblia diz que Moisés morreu, e Deus passa o bastão então para Josué. Josué capítulo de número 1, o Senhor chama Josué para uma grande obra, encoraja Josué, fortalece Josué, e Josué levanta a mão, assim como eu e você já levantamos, e disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ele topa o desafio, aceita o ministério. E a primeira atitude de Josué, no momento que ele levantou a mão e disse: Senhor, eis-me aqui, foi enviar espias. Diga, espias. Josué enviou espias
para Jericó. Jericó, a primeira cidade da região de Canaã, a primeira cidade a ser conquistada. E antes de ir com o exército, a Bíblia diz que Josué enviou de Sítio 2 espias para espiarem a terra. Diga, espiarem a terra. A Bíblia diz que aqueles homens foram por ordem de Josué, e quando eles chegam em Jericó, está escrito que eles são recebidos numa casa. Esta casa, eu tenho que dar um abraço. Aqueles espias são recebidos numa casa. Essa casa ficava em cima da muralha de Jericó. Essa casa era de Raabe. A Bíblia diz que Raabe recepcionou aqueles espias. Está escrito que o rei ficou sabendo que os espias de Israel chegaram na cidade e mandou soldados até a casa de Raabe, dizendo: coloque esses espias para fora, porque ficamos sabendo que os espias vieram até aqui e entraram dentro da sua casa. E numa atitude movida pelo ambiente da graça, uma prostituta encobriu aqueles homens, protegeu os 2 espias, disse aos soldados do rei que fossem embora. A Bíblia diz que eles foram embora, e Raabe então havia escondido eles no compartimento superior da sua casa. E aí, quando aqueles homens foram embora, Raabe chamou os 2 espias e fez um acordo com eles, um pacto com eles. E o pacto era mais ou menos assim: nós aqui em Jericó temos ouvido a respeito do poder do Deus de Israel. Nós aqui em Jericó, nós temos vários deuses aqui, espias. Temos vários deuses. Mas eu ouvi falar a respeito de um Deus que não se dobra diante das dificuldades. Eu tenho ouvido falar a respeito de um Deus que, quando o seu povo estava escravo, ele resgatou o seu povo da escravidão de Faraó. E quando o exército de Faraó pensou que iria matar, acabar com aquele povo, ele abriu o mar vermelho, aquele povo passou com os pés enxutos. Eu ouvi falar, espias, a respeito desse Deus. Eu ouvi falar que esse Deus pode todas as coisas. Eu ouvi falar que nesta noite esse Deus pode curar de câncer, de AIDS, de diabetes. Eu ouvi falar que esse Deus tem nas mãos todo o poder. Eu ouvi falar, espias, desse Deus. E eu sei que tudo que sai da boca desse Deus é verdade. E se vocês estão dizendo que vão voltar para destruir Jericó, eu sei que essa palavra é verdadeira. Eu sei que essa palavra é séria. E eu quero fazer um pacto com vocês. E o pacto é o seguinte, pastora Nadir: vocês vão, eu vou ajudar vocês a fugirem, mas quando vocês voltarem para destruir Jericó, vocês vão poupar a minha casa. Eu sou uma prostituta, eu não faço parte do seu povo, eu não faço parte do povo escolhido, mas não importa, eu estou ajudando vocês. Então, quando vocês voltarem, vocês vão poupar a mim, a minha família, meus pais, meus irmãos. Os espias olharam e falaram: é boa essa palavra. Façamos assim então. Quando nós voltarmos para destruir Jericó, todos aqueles que estiverem dentro da sua casa, diga sua casa, diga alto, diga sua casa, todos aqueles que estiverem dentro da sua casa serão poupados. E nós empenhamos a nossa própria vida a respeito dessa palavra. Outra coisa, a mesma corda vermelha que você vai utilizar para que nós possamos descer. Lembra que a casa dela ficava na muralha de Jericó? E a Bíblia diz que ele pegou uma corda para que aqueles espias pudessem fugir. Pendurou uma corda vermelha, diga corda vermelha.
um fio escarlate, diga fio escarlate, pendurou aquela corda, e aqueles espias puderam descer. E os espias falaram assim, ó: dois sinais precisarão existir no momento em que nós voltarmos para cá. E ela disse: qual sinal? Todos aqueles que estiverem na sua casa serão poupados. Ninguém que estando dentro da sua casa, quando voltarmos para destruir Jericó, será destruído também. Esse é o primeiro pacto. Segundo, quando voltarmos aqui, talvez não saberemos qual é a tua casa, e o que vai identificar a casa que nós iremos poupar é o fio escarlate, é a corda vermelha pendurada na janela. Diga corda vermelha pendurada na janela. Dá a Jesus uma poderosa salva de palmas, por favor. Queridos, como o pai falou aqui, foram tantas ministrações desde sexta-feira. Nós estamos cheios da graça, mas eu gostaria de compartilhar alguns segredos desse texto tão simples que o Senhor colocou no meu coração. Uma prostituta, uma mulher que certamente foi abusada por muitos homens, uma mulher que certamente não tinha tantos sonhos. Haja visto que a cada dia ela se programava para deitar sei lá com quem, sabe-se lá quem entrar naquela hospedagem para ter com ela, com o emocional completamente destruído, talvez já tivesse sido rejeitada tantas vezes, desacreditada pela família, porque afinal, vocês hão de convir comigo que prostituta não é uma profissão muito aceita. Certamente alguém apontava o dedo para ela, certamente alguém acusava aquela mulher, ela nos seus pormenores, ela e o seu travesseiro, quantas lágrimas devem ter caído. Uma prostituta de um povo idólatra que decidiu viver debaixo da graça do Senhor. Essa mulher estava muito à frente do seu tempo, pois embora tenha vivido na dispensação da lei, ela fluiu debaixo de uma graça abundante. Vamos entender um pouquinho Josué capítulo 2, versículo de número 1. Pode ir colocando aqui o versículo? É possível? Josué capítulo 2, versículo de número 1. Josué capítulo 2, versículo de número 1. Estou sentindo a graça do Senhor aqui. Estou sentindo muita unção da parte de Deus. Aleluia. Josué capítulo 2, versículo 1. Tem aí? Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espias e lhe disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe. Eu gostaria de falar aqui sobre algumas coisas que acontecem no ambiente onde a graça do Senhor está se manifestando. O Senhor poderia escolher tantas pessoas. O Senhor poderia escolher alguém importante para se manifestar lá em Jericó. O Senhor poderia escolher alguém influente na sociedade, mas no meio de um povo Ele escolheu uma prostituta, uma meretriz, porque o Senhor no ambiente da graça escolhe pessoas improváveis. Queridos, o Senhor é especialista em agregar valor naquilo que não tem valor nenhum. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, e com excelência Ele criou, e viu Deus que era bom, e depois de tudo criado, Ele foi criar a coroa da criação. Eu vou te fazer uma pergunta: se você fosse criar algo que fosse a maior cereja do bolo, que fosse o primor da sua obra, você não procuraria pedras preciosas, ouro, prata, algo de muito valor? Mas quando o Senhor foi criar aquilo que é a coroa da criação, eu e você, a Bíblia diz que Ele pegou o barro. Ele não pegou ouro, Ele não pegou prata, Ele não pegou nada de valor. Ele pegou o barro e Ele fez um boneco de barro, e Ele soprou no boneco de barro, porque é o Senhor dizendo assim: eu sou especialista em agregar valor naquilo que não tem valor nenhum. Eu pego o traficante de drogas e
transformo ele em alguém de valor. Eu pego uma prostituta e transformo ela em alguém de valor. Eu pego alguém desacreditado pela sociedade e transformo essa pessoa em alguém de valor. E existem crentes que querem levar pessoas perfeitas para o céu, ficam escolhendo pessoas. Não podemos desistir de ninguém. Nós não somos Satanás para condenar, o Espírito Santo para convencer, nem Jesus para salvar. Nós somos a voz que clama no deserto. Nós somos alguém chamados para impactar uma geração. Não podemos desistir de ninguém. Não temos habilidade para isso, para dizer quem é bom ou quem é ruim. Não podemos fazer essa acepção. Não desista de ninguém. Diga para a pessoa que está do seu lado: não desista de ninguém. Não desista do traficante. Não desiste daquele que caiu nas drogas. Não desista dele, por favor, não desista dele. Não desista daquele que pecou, que caiu em adultério. Não desista dessa pessoa. Não estou dizendo para ninguém compactuar com o pecado, mas não desista de ninguém, porque ao seu lado, o seu vizinho, talvez no seu trabalho, existe alguém que precisa que você acredite nele, que precisa que você estenda a mão, que você não desista dessa pessoa. Talvez você conheça alguns escândalos no meio da igreja. Pastor, eu conheço alguém que já fez isso. Eu conheço alguém que já fez aquilo. Eu conheço alguém que já fez coisas terríveis. Não desista dessa pessoa. Ninguém é bom ou ruim até que se termine a obra. Ninguém é bom ou ruim, missionária Rosana, até que a obra termine. O ambiente da graça é o ambiente onde as pessoas entram nesse lugar adúlteras e saem santificadas, entram traficantes e saem santificadas, entra prostituta e sai liberta para a glória do Senhor Jesus. Não podemos desistir de ninguém. Queremos levar pessoas perfeitas para o paraíso, mas Jesus inaugurou o paraíso com um ladrão. Jesus não inaugurou o paraíso com o perfeito. E às vezes a gente fica olhando para as pessoas, querendo encontrar um padrão. A religião não entende esse tipo de pregação. A religião quer colocar rótulos nas pessoas. Aquele pode, aquele não pode, aquele vai, aquele não vai. Quem somos eu e você? O paraíso foi inaugurado com um ladrão. Ninguém é bom ou ruim até que a obra termine. Aquele ladrão da cruz, nos 45 minutos do segundo tempo, levantou a mão e Jesus falou assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje você vai inaugurar comigo o paraíso que eu estou preparando para a minha igreja, para a minha noiva. Ainda hoje um ladrão vai inaugurar o paraíso. Eu quero profetizar aos líderes que aqui estão, que nós seremos pais de filhos feios. Diga: pai de filho feio. Quando alguém vai num orfanato para adotar alguém, eles procuram os dos olhos claros, eles procuram aquele, que tem um padrão estético mais bonito. Aqueles que são mais desprovidos de beleza, eles vão ficando para trás. Mas eu quero dizer que eu e você seremos pais de filhos feios, aqueles que a sociedade não quer, aquele que a família não quer, aquele que ninguém mais acredita, aquele que ninguém mais dá valor. Eles virão, se achegarão nesta casa, nós o receberemos, trataremos, curaremos a sua ferida e sairão daqui pregadores do Evangelho. Se você crê, dê a Jesus uma poderosa salva de palmas. Pais de filho feio. Alguém vai olhar e vai falar assim: o apóstolo andando com aquela pessoa. E Jesus transformando. Pastor Renan andando com aquela pessoa, mas não cometeu isso e aquilo. Não importa. Ninguém é bom ou ruim até que a obra termine. Nós não podemos julgar. Nosso papel é abraçar, discipular e colocar para andar. Vai, anda, filho, anda. Estava perdido nas drogas, vem cá, receba a cura, receba o bálsamo. Vai, anda.
anda. Estava na prostituição, vem cá, receba a cura, receba a santificação, anda, caminha, caminha, porque os improváveis são levantados no ambiente da graça. E se nós não estamos preparados para isso, nós não estamos preparados para andar debaixo da graça. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo, Deus não amou os crentes. Ei, religiosos que estão ouvindo, não vocês aqui, mas alguém que possa ouvir essa mensagem. Deus amou o mundo, e nós às vezes queremos fazer o clubinho para andar com a gente, fazemos a panelinha, só podemos andar com esse ou com aquele. Deus amou o mundo. Queridos, eu moro no mesmo lugar desde que eu nasci, há 49 anos, esse ano vai fazer 50. Às vezes eu chego em lugares, chega lá, o meu amigo está com um baseadão desse tamanho, fumando. Posso fumar? Fuma. Deus te amou. Deus te amou. Eu também fazia isso, mas o Senhor me libertou. Deus te amou. O Senhor te amou. Deus amou o mundo. Deus te amou. E esse amor vai te tocar. Hoje você está preso, mas esse amor vai te tocar. Esse amor vai te arrancar do lamaçal como me arrancou, e vai te transportar para o reino do Filho do seu amor, como me transportou. Esse amor vai te arrancar desse lamaçal e vai te colocar para se assentar com os príncipes da terra. Esse amor, aleluia, porque Deus amou o mundo. O ambiente da graça, os improváveis vêm e são tocados, restaurados e libertos para a glória do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Aplauda Jesus. O versículo que lemos de Josué capítulo 2, versículo 1, fala que Josué enviou para Jericó 2 espias. E é interessante, queridos, como que existem conexões proféticas. A Bíblia diz que as coisas passadas são sombra das coisas vindouras. Tudo que nós lemos está revelando muito mais do que palavras que são lidas numa página de um livro. Os 2 espias enviados aqui na casa de Raabe representam a palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamento. E se nós queremos fluir no ambiente da graça, nós precisamos ser apaixonados pela palavra de Deus. Raabe, quando recebeu os 2 espias, representando a palavra, representando o Antigo e o Novo Testamento, a Bíblia diz que ela guardou eles no lugar elevado. Ela pegou os espias, escondeu com carinho, guardou no seu devido lugar, para que ninguém pudesse roubar os espias da presença e da casa dela. Os espias representam a palavra de Deus. E o próprio Senhor já havia dito a Josué, olha quantos lembram que Jesus havia dito a Josué em Josué capítulo 1, versículo 8: não cesse de falar do livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o seu caminho e será bem sucedido. O ambiente da graça é o ambiente onde, no momento como esse do culto, as pessoas não ficam assim, ó, caramba, o culto já está chegando no horário, está na hora de ir embora. Não, o ambiente da graça é o ambiente onde as pessoas se posicionam assim: eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu preciso comer essa palavra, eu preciso comer esse alimento, eu preciso comer, aleluia, esse alimento espiritual. Eu estou apaixonado pela palavra, eu estou apaixonado pelos 2 espias, Antigo e Novo Testamento. Eu quero a palavra de Deus. Eu não sei se vocês já perceberam, mas tudo que fazemos aqui na igreja
fazemos por meio da palavra. Tem louvores, e glória a Deus pelos louvores. E louvor é uma arma de guerra, uma estratégia poderosa de entrarmos na presença do Senhor. Mas nós amamos a palavra de Deus. Você está numa igreja, no meio de pessoas que amam a palavra de Deus. Nós amamos a palavra de Deus. E preste atenção, todo o poder de Deus está intrínseco à sua palavra. Quantos precisam de um milagre aqui nesta noite? Dê um sinal com a sua mão. Quantos precisam de um milagre lá na sua casa? Dê um sinal com a sua mão. Pastor, eu tenho um familiar longe, eu preciso que o Senhor visite essa pessoa. Quantos precisam de algo assim? Precisa de algo assim? É por meio da palavra que o Senhor vai realizar este feito. É por meio da palavra que o Senhor vai realizar este milagre. Porque tudo é pela palavra. A Bíblia diz que quando o Senhor quis criar todas as coisas, Ele poderia ter estralado os dedos, Ele poderia ter usado uma varinha mágica, mas por meio da sua palavra Ele disse: haja luz, e houve luz. E o Senhor está dizendo: haja milagres nesta noite, haja milagres nesta noite. E milagres estão acontecendo pelo poder da palavra de Deus. Josué capítulo 2 versículo 8, ainda nesse tópico da palavra, eu vou ler aqui. Diz assim, ó: e antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado. Olha só que coisa interessante. A Bíblia diz que ela pegou aqueles espias, escondeu aqueles espias no telhado, num lugar especial, atendeu os soldados do rei que queriam pegar os espias, colocou eles para fora, e depois ela voltou e precisava falar com os espias. Sendo ela dona da casa, ela poderia dizer assim, ó: espias, vem para cá, vem até a mim, que eu preciso falar com vocês. Poderia ou não poderia? Mas a Bíblia diz que ela dispensou os soldados do rei e foi até o lugar onde os espias estavam. Porque quando estamos no ambiente da palavra, não é a palavra que se adequa às nossas vidas que precisam se adequar à palavra de Deus. Quando estamos no ambiente da palavra de Deus, não adianta você querer pegar e dar um jeitinho e adaptar a palavra. Essa parte eu vou cumprir, eu vou fazer desse jeito, essa parte eu vou fazer do outro jeito. Não. O Salomão, em Provérbios capítulo de número 4, ele declarou assim: filho meu, ouça as minhas palavras e nela inclina os seus ouvidos. Queridos, é importante nós ouvirmos a palavra de Deus, é importante nós meditarmos na palavra de Deus, é importante nós entendermos a palavra de Deus, mas da mesma forma é extremamente importante nós nos rendermos à sua palavra. Raabe não chamou a palavra para vir até ela, Raabe não chamou os espias para vir até ela, mas ela foi, se rendeu até onde os espias estavam, se dobrando à palavra de Deus, deixando a palavra de Deus moldar a sua própria vida. Nós precisamos, queridos, em nome de Jesus, ao ouvir a palavra de Deus, nós precisamos nos render a esta palavra, moldar as nossas vidas a esta palavra. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Cada vez que nós estamos expostos ao ambiente da palavra, nós estamos nos rendendo e nos deixando moldar, transformando o nosso entendimento pela palavra de Deus. É a palavra de Deus. Nos rendemos a ela. Deixamos a palavra de Deus moldar as nossas vidas. Ezequiel capítulo de número 36, se eu não me engano: tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne, um coração maleável, um coração que a palavra entra e impregna nele, um coração que se dobra à palavra de Deus, um coração que se rende à palavra de Deus. O ambiente da graça é um ambiente onde experiências poderosas com a palavra de Deus estão sendo inaugurados. Em nome de Jesus, se prepare, porque o Senhor vai te levar a textos proféticos da palavra de Deus.
Se prepare, porque o Senhor vai linkar um texto no outro, vai linkar um capítulo no outro. O Senhor vai linkar Antigo e Novo Testamento, as tuas testemunhas. O Senhor vai te levar em águas profundas na palavra, e nós seremos conhecidos como uma igreja apaixonada pela palavra de Deus. Quantos querem? Dê a Jesus uma poderosa salva de palmas. Josué capítulo 2, versículo 18. E disseram aqueles homens, 17, disseram aqueles homens: desobrigados seremos deste seu juramento, que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio escarlate. Queridos, aqueles homens estavam na casa, em cima da muralha, precisavam fugir. Raabe pegou uma corda vermelha, pendurou na muralha, e eles desceram. Fizeram, como é o nome daquele esporte? Rapel. Desceram por meio daquela corda e foram embora, recebendo um grande livramento. E quando antes de ir embora, eles falaram: quando voltarmos, precisaremos encontrar aqui na tua casa o cordão de fio escarlate. Queridos, como que pode isso? Como que pode? Uma mulher cananeia, uma mulher prostituta, meretriz, distante da presença do Senhor, fluir numa dimensão profética tão extraordinária, porque o fio escarlate, ele aponta para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A corda vermelha aponta para o sangue que verteu na cruz do Calvário. Eu fiz aqui uma anotação, linkando este texto, aleluia, no texto de Êxodo capítulo de número 12, versículo 13, que diz assim: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. A 10ª praga, a Bíblia diz que o Senhor ia matar os primogênitos no Egito, tanto pessoas como animais. E o Senhor deu a Moisés uma instrução: passe o sangue nos umbrais das portas, e onde o anjo da morte passar e contemplar o sangue, não haverá destruição, não haverá morte. E aquela mulher, recebendo instrução dos espias, recebeu dizendo assim: deixe na sua janela a marca da corda vermelha. O sangue de Jesus Cristo de Nazaré tem poder sobre as nossas vidas. Queridos, quando o diabo olha para mim e para você, ele não vê esse careca gordinho, ele não vê essa pessoa que está do seu lado. Quando o diabo olha para mim e para você, ele contempla o sangue de Jesus que está sobre as nossas vidas. Ele contempla o sangue que nos protege, o sangue que é aliança sobre as nossas vidas, e o sangue, aleluia, que nos garante a vitória. Há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Se você crê, dê a Ele uma poderosa salva de palmas. Estávamos distantes da presença do Senhor. Estávamos distantes da presença do Senhor. O sangue nos alcançou. Uma prostituta, um traficante de drogas, alguém que foi rejeitado, alguém que sofreu abuso sexual, alguém que foi humilhado na infância, alguém que foi rejeitado ainda no ventre. Essa pessoa tinha tudo para dar errado, se não fosse o sangue de Jesus. Porque no momento que o sangue de Jesus alcança as nossas vidas são completamente transformadas. O ambiente da graça é um ambiente onde vidas são tocadas pelo sangue do Cordeiro. A pessoa que sofria de rejeição nesse ambiente, ela recebe cura. A pessoa que sofria de depressão nesse ambiente, ela é tocada pelo sangue e recebe cura. A pessoa que sofria de ansiedade nesse ambiente, ela é tocada pelo sangue e recebe cura, porque há poder no sangue de Jesus.
Sangue fala de aliança. Quando falamos, Dona Joana, que o sangue de Jesus está sobre as nossas vidas, nós estamos falando no mundo espiritual que temos com o Senhor uma aliança, um pacto. O Senhor falou assim para Moisés: toda casa que eu passar e contemplar o sangue, fica tranquilo, porque eu tenho um pacto com essa casa, eu tenho uma aliança com essa casa, eu não vou destruir, eu não vou acabar com essa família, mas é um ambiente da graça, vai restaurar os casamentos, colocar pessoas de pé, transformar vidas, libertar, curar, vai fazer um grande rebuliço nas casas, porque o sangue de Jesus está aspergido sobre as nossas casas. Temos uma aliança com o Senhor. O sangue também fala de proteção. Somos protegidos pelo sangue do Cordeiro. Outro dia eu estava viajando, nós estávamos numa equipe, a apóstola estava junto, estávamos indo para alguma cidade do interior, não lembro onde era. E aí eu fiz uma barbeiragem no trânsito, na estrada. Eu estava dirigindo. Ela olhou. E pessoas têm tantas reações, né, no momento do susto. E o momento do susto muitas vezes revela quem é o crente, viu? Revela. Revela. Alguns falam até palavrão. Alguns falam. Pode não, mas alguns falam. Mas ela não falou palavrão não. No momento que ela assustou, ela gritou: o sangue de Jesus tem poder. Foi assim. Foi desse jeito. E a bolsada na barriga, que até sem ar. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Este sangue está visitando a tua casa agora. Este sangue está visitando a tua vida econômica agora. Este sangue está visitando as áreas da sua vida. E você está sendo tocado pelo sangue agora. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Levante as mãos aos céus. Feche os olhos, por favor. Diga assim: quem é esse? Nós não merecemos. Que era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. O cordão de fio escarlate representa o sangue sobre as nossas vidas. Raabe, diga Raabe. Dentre algumas traduções fala assim: lugar amplo. Lugar amplo. Raabe é um tipo de igreja redimida. Alguém distante. A igreja. Alguém distante, desconectado, fora da promessa, mas que foi alcançada pela graça. Uma prostituta redimida, uma prostituta lavada pelo sangue. Queridos, os religiosos não entendem isso. Religião alguma entende isso.
Quantas vezes eu já ouvi falar assim, ó, eu não vou para a igreja não, a igreja é lugar de ex, lá é cheio de ex, lá tem ex-traficante, ex-mentiroso, ex-não sei o que, ex-não sei o que. Sabe por quê? Porque a graça do Senhor, quando toca alguém, e o era mentiroso, ele sai falando a verdade. É a pessoa que era adúltero, ela sai vivendo em santidade. A pessoa que era prostituta, ela sai andando debaixo da presença do Senhor. Por quê? Porque nós estamos debaixo da igreja redimida do Senhor. E o que é a igreja? Um ajuntamento de pessoas que muitos eram ex alguma coisa mesmo. Eu não sei quanto a você, mas eu já fui ex tanta coisa. Se olhar para o padrão da sociedade, eu jamais poderia estar aqui. Jamais poderia estar aqui. Não pelo que eu fui, mas pelo que eu sou. Porque ainda estou num processo sendo trabalhado pelo Senhor. Ou tem alguém aqui perfeito? Se tiver, já levanta a mão para o céu, que o Senhor Jesus já puxa agora. Estamos num processo, reunidos como igreja. Raabe representa a igreja do Senhor Jesus. As portas do inferno não prevalecem contra ela. Estamos vivendo uma geração onde as pessoas estão falando assim, mas Deus não está em todos os lugares. Eu posso cultuar aqui de casa, eu posso ouvir uma palavra da internet. Nada contra quem está acompanhando essa transmissão, mas querido, se estar aí, você não vai receber tudo como se você estivesse aqui. Existem coisas que Deus libera através da internet, das redes sociais. Existem situações que o Senhor libera através da célula, mas algumas outras só são liberadas quando o corpo está reunido, quando a igreja está reunida, quando a Raabe está junto. Queridos, ontem, nem pedi autorização, mas eu vou falar. Tivemos aqui um acidente. A apóstola Márcia descendo aqui, ó, trupicou num degrau, e graças a Deus que o anjo do Senhor estava aqui. Mas aqui nas pernas dela tem alguns hematomas. E o poder do corpo é algo tão extraordinário, que mesmo sem ela passar metiolate, ainda existe metiolate? Mesmo sem ela passar metiolate, aquilo ardia igual o Satanás. Pelo amor de Deus. O senhor sabe o que é isso. Mesmo sem ela passar canela de véia, mesmo sem ela passar remédio, o poder do corpo é tão extraordinário que o corpo dela começa a mandar imunidade para lá. Ela bateu a perna, mas o braço dela sabe que tem algo errado na perna, tem um hematoma. E todo o corpo dela, todo o organismo dela começa a mandar imunidade para aquela parte do corpo que está precisando. Olha só, preste atenção. É muito comum acontecer num ambiente como esse, e o pastor Renan falou aqui nesta noite. Alguém entrar aqui doente e sem receber uma imposição de mãos, essa pessoa recebe a cura. Por quê? Porque quando essa parte do corpo entrou aqui, a Raabe, a igreja redimida, o corpo, identificou que havia uma parte do corpo precisando de imunidade. E aí o apóstolo está pregando, o pastor Emanuel está cantando, ninguém está impondo as mãos sobre essa pessoa, mas o corpo sente que tem algo precisando e começa a mandar poder, começa a mandar imunidade. Alguém entra num lugar como esse, com o casamento destruído, e o que acontece, pastor? Acontece assim, ó, o corpo sente que tem algo errado naquela pessoa, o corpo sente que tem algo errado na vida, nessa área daquela pessoa, e começa a mandar imunidade, ó. E amanhã, quando a apóstola Márcia acordar, esse roxo já não vai estar mais roxo, vai começar a... Não é verdade? Não é assim que funciona? Recebe aí em nome de Jesus. Às vezes a gente faz um corte
corte no dedo, a gente rala uma parte do corpo, e aí quando a gente acorda já tem uma casquinha, porque o corpo começa a mandar imunidade para o corpo. Raabe, a igreja redimida. O ambiente da graça é o ambiente onde nós conseguimos valorizar essa presença poderosa. Volto a falar, é muito bom acompanhar pela internet. Bom. É a palavra de Deus. Mas estar aqui reunido, sentindo o que estamos sentindo aqui, sendo tocados por essa imunidade, nos garante que sairemos daqui muito diferente da forma como entramos, porque a imunidade do Senhor está tocando a sua vida. Receba cura, receba libertação, receba prosperidade, receba portas abertas. A igreja do Senhor é triunfante, vitoriosa, poderosa. Se você crê, aplauda o nome do Senhor Jesus. Josué capítulo de número 2. Passa Josué capítulo de número 3. O povo atravessa o Jordão. Josué capítulo de número 4. O Senhor manda pegar pedras do Jordão e fazer um altar, um memorial. Josué capítulo de número 5. O Senhor manda circuncisar todos aqueles que ainda não haviam sido circuncisados. E Josué capítulo de número 6. Aqueles espias que foram embora agora voltam para Jericó. Eita glória, o exército inteiro, pastor Rafa, para destruir Jericó. E a instrução todo mundo sabe, dá 6 voltas, durante 6 dias, e no 7º dia dá 7 voltas, 13 voltas, ao redor daquela muralha. E depois de dar todas essas voltas, era para gritar bem alto. A igreja do Senhor cresce no grito. É por isso que nós somos pentecostais até o tutano. É por isso que nós gritamos na presença do Senhor. É por isso que nós jubilamos na presença do Senhor. E quando aquele povo gritasse, a Bíblia diz que as muralhas cairiam. Aquele povo assim fez. Rodeou durante um dia, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º dia, rodeou durante 7 vezes. E começaram a gritar. E aqui tem algo que me chamou muita atenção. A gente que vai estudar para pregar, a gente fica pensando, né? Exatamente como aconteceu, né? Colocando-nos no lugar dos personagens. E eu fico imaginando os pais de Raabe falando: vamos correr. Porque a casa dela, gente, lembram que a casa dela estava em cima do muro. Eu não sei qual foi o maior milagre, se foi as muralhas caírem ou a casa dela permanecer de pé. Eu fico imaginando o pai: vamos correr, ainda dá tempo. Essa muralha vai cair, nós vamos desabar com tudo, vamos morrer aqui mesmo. Vamos tentar correr, vamos tentar fugir, vamos tentar ir para algum outro lugar. Mas aquela mulher manteve-se convicta. Os espias liberaram sobre mim uma palavra, e eu apliquei fé nessa palavra. Eu não vou sair dessa casa, porque eu sei que a palavra vai se cumprir. Eu sei que pode cair a muralha inteira, mas a nossa casa não vai cair, vai permanecer de pé, porque a fé no ambiente da graça nos garante a vitória. Diga isso, diga: a fé no ambiente da graça nos garante a vitória. Queridos, a fé é a nossa moeda que movimenta o reino. É pela fé que nós construímos tudo que precisamos ser construído. A Bíblia diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou. A bênção que você precisa não vai acontecer, ela já existe. Diga: já existe. E como que faz, pastor, para materializar aqui no mundo físico? É por meio da fé. A fé é o antídoto que quando nós pingamos, aleluia, naquilo que nós ouvimos, naquilo que nós cremos, naquilo que nós acreditamos, pingamos o antídoto da fé. Então materializa-se no mundo real aquilo que no mundo espiritual já está liberado. É por meio da fé. Muitas vezes olhamos para um lado e para o outro, não enxergamos luz no fim do túnel, mas isso não quer dizer nada.
Porque nós andamos pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O ambiente da graça é um ambiente onde o Senhor sonda os nossos corações. E Ele espera, pastor Naldo, contemplar em nós fé. É a fé que garante a nossa vitória. Agora, queridos, a fé é diferente da esperança. A esperança espera. A esperança é passiva. A fé agride. A fé é uma ação. Fé é uma atitude. Tiago capítulo 2, versículo 25, se eu não me engano, diz: pela fé Raabe recebeu os espias, acreditando na promessa do Senhor. É pela fé. Pastor, mas eu não estou vendo nada. Não precisa ver, é pela fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam e prova de coisas que não se veem. Não precisa ver, mas acredite, vai acontecer. O que você precisa nesta noite, acredite, vai acontecer. É na tua família, é na tua vida econômica, é no teu ministério. Eu não sei em qual área da tua vida, mas se você tiver fé, do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a esse monte: sai daqui e lança-te para lá, e assim será feito, e o milagre acontecerá sobre a tua vida se você crer. Pela fé, dê a Jesus uma poderosa salva de palmas. Pela fé. As muralhas caíram. Os espias foram lá e resgataram Raabe. Toda a família dela foi salva. Lembre-se, estamos falando de uma prostituta, de uma meretriz, cananeia, não era do povo do Senhor, mas foi tocada pela graça do Senhor. Queridos, preste atenção. Esse texto, ele é recheado de segredos espirituais. Todo o arrebatamento está aqui. Josué é um tipo de Cristo, o nosso general, o grande general, que nos garante a vitória, que está conosco todos os dias. Ele mesmo disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O nosso Jesus está conosco. Ele é Emanuel, Deus conosco. Mas a Bíblia diz que Ele iria ao Pai e nos prepararia morada, e voltaria para nos buscar. Vai buscar quem? Uma igreja redimida. Quem é ela? A Raabe. Josué é o Cristo, Raabe é a igreja. Jericó, uma terra que vai ser destruída na grande tribulação. É por isso que eu não sou pós-tribulacionista, porque eu não acredito que Jesus vai vir buscar e vai destruir a noiva junto com a cidade. Eu acredito que Jesus vem, resgata a sua noiva, coloca ela no lugar de segurança e depois vem tratar com a humanidade, com Jericó. Todo o arrebatamento está aqui, toda a crucificação está aqui nesse texto. O ambiente da graça alcançou uma prostituta, alguém que não merecia. Talvez você olhe e diz assim: mas pastor, eu não mereço. Aquela mulher também não merecia. A transbordante graça mudou a história de uma prostituta e a transformou em um dos maiores exemplos do que a graça pode fazer na vida de alguém. Tem alguém aí que pode colocar um texto aqui para a gente encerrar? Tem lá na produção? Tem? Mateus capítulo de número 1, pode ser? Quantos estão sendo edificados por essa palavra? Mateus capítulo de número 1.
Mateus capítulo 1, versículo 5. Olha só, aqui, ó, deixa aqui, ó. Registro da genealogia de Jesus. Uma prostituta perdida, cananeia. Versículo 5, por gentileza. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. Versículo 6. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Queridos, eu lendo esses versículos, eu lembrei de quando o Senhor me resgatou de um lugar onde ninguém mais acreditava e me colocou para ser um pregador da palavra de Deus. Isso é muito louco de entender. Isso é muito louco de conseguir compreender tudo isso, pastor Naldo. Porque nós não merecemos, aquela prostituta não merecia, mas a relevância daquilo que aconteceu sobre a vida dela foi algo tão extraordinário, que ela foi inserida na árvore genealógica, na genealogia do Senhor Jesus. Aquela mulher foi tataravó do rei Davi. Casou-se com Salmão, um homem da tribo de Judá. Dela nasceu Boaz, aquele mesmo de Ruth. Uma prostituta desacreditada, rejeitada, muitas vezes humilhada, mas que foi tocada pela graça do Senhor. Acredite, Deus não errou quando chamou você. Deus não errou quando nos escolheu. Deus não errou quando apontou o dedo para nós e disse: vem, filho, vem, filha, porque eu vou fazer uma grande obra sobre a tua vida. Aquela mulher foi inserida na árvore genealógica de Jesus, uma prostituta meretriz, mas que desfrutou do ambiente da graça. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite. Talvez você era uma prostituta até hoje. Eu quero te dizer que não tem problema nenhum. Talvez você entrou aqui com um pino de cocaína no bolso. Talvez você entrou aqui cometendo adultério, coisas terríveis. Não, nada disso importa. Importa o que você vai fazer com essa palavra agora. Receba essa palavra no teu coração. Abra o teu coração, porque o Senhor vai transformar a história da tua vida. Aquela mulher deixou de ser casa de demônios. Aquela mulher deixou de ser lugar de depressão e passou a ser templo do Espírito Santo. Eu fico imaginando, enquanto passava pelos processos, certamente Raabe não entendia nada, e é assim que é, queridos. Muitos processos que nós enfrentamos, às vezes a gente não entende o porquê estamos passando. Mas quando chega nesse momento aqui, pastor Rafa, fico imaginando Raabe olhando para trás, pai. Eu não estava entendendo nada. Parecia tão dolorido. Eu não estava compreendendo nada. Mas a graça me alcançou de tal maneira, me arrancou da terra da idolatria, me tirou da prostituição, me resgatou das trevas, me transportou para a sua maravilhosa luz, me deu um marido, me deu um filho. Eu faço parte da genealogia daquele que mudou a história da humanidade. Meu Deus! Não desista de ninguém. Não desista de ninguém. Não desista de ninguém. Fico imaginando ela meditando de onde eu vim. Lembrando de noites que ela teve que deitar-se com pessoas e não estava disposta, mas a profissão requeria.
lembrando de tantos choros, de tantas situações que passou, lembrando de tudo que enfrentou, dos desafios, lembrando dos meses sem ter dinheiro para pagar aluguel, lembrando dos desafios com os discípulos da célula, lembrando de tantas coisas que passamos. O Senhor está nos arrancando de um lugar e nos colocando num lugar altaneiro, onde nós vamos começar a olhar tudo isso de cima, aleluia, e vamos dar risada de tudo isso. Ei, igreja redimida, há um tempo de graça abundante, de graça sobre graça, ondas de graça estão vindo sobre as nossas vidas, e o Senhor nos coloca de pé para viver cada promessa. Coloque-se de pé, por gentileza, aplaudindo a Jesus. E aí voltamos aqui no versículo que lemos no começo, Hebreus capítulo 11, versículo 31. Pela fé, Raabe a meretriz. Queridos, Hebreus capítulo de número 11 é o capítulo dos heróis da fé. Olha aqui, dos heróis da fé. Preste atenção. Aquela mulher cananeia, presa no lamaçal do pecado, cometendo prostituição, uma meretriz, agora está sendo citada, talvez em um dos capítulos mais relevantes que alguém possa ser citado na palavra de Deus. Os heróis da fé. Pela fé, Raabe a meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Eu quero encerrar dizendo isso aqui. Algo me chamou a atenção quando eu estava estudando essa palavra. A Bíblia cita Raabe na palavra de Deus durante 8 vezes. Em 5, ela chama Raabe de meretriz. Raabe não era mais uma meretriz aqui em Hebreus 11. Mas a Bíblia fala Raabe a meretriz. Preste atenção. Aquilo que te causou dor, aquilo que te causou vergonha, o Senhor está transformando em remédio para as pessoas. As áreas da sua vida a qual você mais foi atacado, talvez no casamento, talvez com drogas, alcoolismo, não sei qual a área que você foi muito atacado na tua vida, mas eu quero te dizer que se o Senhor te trouxe aqui, te conectou no ambiente da graça, a tua dor vai virar remédio para as pessoas. É por isso que a Bíblia continua dizendo ainda em Hebreus capítulo 11, Raabe a meretriz. É Deus falando assim, ó, eu tenho poder para tirar da prostituição e colocar junto na galeria dos heróis da fé. Eu tenho poder para arrancar você de onde você está, da situação que você se encontra. Eu tenho poder para fazer uma obra extraordinária na tua vida e te arrancar do lamaçal do pecado e te colocar para sentar-se junto aos príncipes da terra. E você não vai mais ser lembrada como Raabe a meretriz, será lembrada como uma grande heroína de fé, em nome de Jesus. Eu vou te fazer uma pergunta para encerrarmos agora. Repita para você mesmo, diga assim, dor ou remédio? Diga isso, diga bem alto, diga dor ou remédio. Você pode optar. Se Raabe fosse alguém que não fosse curado, que não tivesse sido tocado pelo ambiente da graça, ao saber que o seu nome, mesmo em Hebreus, foi lembrado Raabe a meretriz, ela ia falar assim, ó, nada valeu a pena, ainda sou lembrada pelo que eu fiz, ainda sou lembrada por isso ou por aquilo. Essa é uma forma de encarar as coisas. A outra forma é alguém falar assim, ó,
Peter, o ex-usuário de drogas. E a minha dor hoje é cura para alguém. Raabe, a meretriz, que não é mais meretriz, porque a dor dela hoje é remédio para as pessoas. O que você decide hoje, querido? Caminhar no ambiente da graça é uma decisão. Infelizmente, existem pessoas aqui nesse culto que acharão essa palavra uma bênção, mas não terão coragem de tomar a atitude necessária e não vão mergulhar nas ondas da graça que o Senhor tem para as nossas vidas. Ao passo que existem outro tipo de pessoa que vai falar assim: essa palavra faz todo sentido. Não tem nexo algum, não tem lógica alguma. Uma cananeia prostituta hoje ser lembrada como heroína da fé, alguém que fez parte da árvore genealógica de Jesus. Eu quero isso para mim. Eu vou entrar no ambiente da graça, eu vou mergulhar profundamente na graça. Eu não quero mais saber de nada. Eu quero levantar as minhas mãos e falar: eis-me aqui, Senhor, conta comigo, eis-me aqui, envia-me a mim. Quantos são aqueles que vão levantar as mãos? Levante a sua mão para o céu, por favor, levante as suas mãos para os céus e comece a adorar ao Senhor. Vamos adorar a Deus.